31 de outubro, São Wolfango Bispo, do ano de 994. São Wolfango viveu no século X, da era cristã e é contado entre os bispos da Santa Igreja que mais se distinguiram pela santidade e zelo apostólico. Era natural da Suábia, menino de 7 anos, foi confiado a um sacerdote que o educou e instruiu cristamente. Passados alguns anos na companhia do presbitor, internou-se no convento de Reichenau, onde fez amizade com Henrique Fidalgo de Wurzburgo. Quando este voltou para sua terra, Wolfango acompanhou. Em Wurzburgo completou os estudos com tanta proficiência que era por todos admirado e estimado. Alguns anos depois, foi Henrique nomeado bispo de Treves e, conhecendo os grandes talentos do amigo, tomou-o para conselheiro. Wolfango aceitou o convite com a condição, porém, de poder dedicar-se à educação e instrução da mocidade. Aos alunos recomendava como máxima para toda a vida a palavra do velho Tobias ao filho: andai na presença de Deus e fugir do pecado. Além dos trabalhos exaustivos que a educação da mocidade em colégio acarreta, Wolfango viu-se encarregado dos negócios da diocese. Henrique morreu e Wolfango passou algum tempo na colônia, na corte do arcebispo Bruno. A insistência também deste prelado não conseguiu que Wolfango se decidisse a aceitar dignidades elevadas. Para fugir do mundo e viver só para Deus e a salvação de sua alma, retirou-se para o mosteiro beneditino de São Meinrado, na Suíça. Terminado o noviciado, a obediência confiou-lhe a tarefa de instruir os jovens sacerdotes nas artes livres. Por ocasião de uma visita do bispo Urico de Augsburgo, este, apesar dos escrúpulos e dúvidas de Wolfango, administrou-lhe o sacramento da ordem. Com a graça do sacerdócio, Deus deu a Wolfango um forte desejo de se pôr a serviço da propagação da fé entre os povos pagãos. Era a época das invasões dos húngaros, que tanto mal fizeram aos países da Alemanha. Wolfango tomou a resolução de missionar e catequizar aqueles bárbaros. Obtida a licença dos superiores, pôs-se a caminho para a Hungria. Em Passau procurou o bispo local, peregrino, e qual não foi o seu contentamento quando soube que este prelado estava se preparando para a mesma viagem, com o mesmo fim de trabalhar pela cristianização dos húngaros. De fato, seguiram rumo para a Hungria. Chegados ao termo da viagem, puseram mãos à obra e começaram a tarefa apostólica. Vendo, porém, que os resultados não correspondiam aos seus esforços, voltaram. A chegada dos missionários à Alemanha coincidiu com a morte do bispo de Ratisbona. Peregrino que teve ocasião de conhecer e admirar as virtudes e talentos de Wolfango, recomendou-o ao imperador e ao clero como candidato digno à sé de Ratisbona. Wolfango, após longa resistência, teve de curvar-se, afinal, diante da ordem dos superiores e aceitou a mitra. Convencido de que o bispo deve ser modelo de virtude e santidade para o povo e o clero, ainda mais se dedicou à própria santificação. A oração e a mortificação eram os exercícios que lhe pareciam mais eficazes para alcançar esse fim. Era impossível que o exemplo do bispo não produzisse os melhores frutos na diocese. Visitando paróquia por paróquia, pregando e exortando a todos, conseguiu uma transformação admirável na vida prática dos diocesanos e sacerdotes. Henrique, duque da Baviera, irmão do imperador, tinha tão alto conceito a pessoa do santo bispo que lhe confiou a educação de seus filhos e filhas. Essa confiança não enganou. Henrique, o primogênito, veio a ser imperador. Bruno II, filho, prestou como bispo exemplaríssimo relevantes serviços à igreja e à sociedade. Gisela, mais tarde, rainha da Hungria, foi uma cristã modelar, e Brígida dirigiu na qualidade de abadesa um mosteiro fundado por Wolfango em Ratisbona. Já ia para 25 anos sua administração da diocese, quando Wolfango, numa viagem, adoeceu gravemente. Prevendo o fim da vida, para ele devidamente se preparou. Após digna e edificante recepção dos Santos Sacramentos, morreu em 994, sendo seu corpo depositado na Catedral de Ratisbona. Mais tarde, porém, transladado, foi para a igreja de Santo Emirano, onde se acha até hoje. Em 1052, achando-se em viagens na Alemanha o Papa Leão IX, este elevou Wolfango à categoria de santo. São Wolfango, bispo, rogai por nós.